Fala aí, viajantes! Nesse vídeo de hoje eu irei mostrar de forma rápida e direta para vocês alguns dos erros que vocês devem evitar a todo custo na sua próxima viagem. Eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre planejamento de viagem. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Gente, primeiramente, eu tenho que falar para vocês que esse vídeo aqui não é só para aquelas pessoas que nunca viajaram. Também serve para aqueles viajantes pouco experientes que, apesar de já seguir muitas dessas regras que eu vou falar aqui, com certeza deve ter uma ou outra ali que vai te ajudar na sua próxima viagem. E para aqueles viajantes ali de início de carreira, a maioria delas com certeza vai te ajudar a viajar muito melhor e muito mais barato também. E a primeira dica que eu dou para vocês está relacionado ao momento antes de você chegar no aeroporto, tá? Então, quando você está fazendo aquele momento da reserva ali, que você está estudando, você está fazendo seu planejamento, que eu sempre falo aqui nos outros vídeos do canal, é importante que você veja também as regras de bagagem de cada companhia aérea. Então você tem que ver que a maioria das companhias aéreas, elas seguem ali meio que um padrão para as bagagens. Mas tem uma ou outra que pode apresentar uma vantagem ou alguma desvantagem, pode ter algum detalhezinho que pode passar despercebido. Então sempre que você adquirir uma passagem, é importante que você vá lá no site da companhia aérea e consulte todas as regras de bagagem. Isso vale principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo conexões com companhias diferentes. Então, às vezes, você compra bilhetes para locais diferentes, né? Você vai para um determinado local, uma determinada cidade, um determinado país, e você acaba comprando ou adquirindo um novo bilhete com uma companhia diferente, né? Quando você faz isso, é importante que antes de você sair lá da sua origem, lá no primeiro voo ainda, você já veja mais ou menos quais são as regras das outras companhias. Porque vamos supor aí que você leve uma bagagem de 10 quilos nessa primeira companhia e na segunda companhia não aceita a bagagem de 10 quilos, só aceita até 7. Então você já levou 10 quilos na primeira, mas quando chegar lá na próxima, que só são 7 quilos, você não vai conseguir levar. Então vai acabar que você vai ter que pagar um excesso de bagagem e isso vai encarecer muito a sua viagem. Outra regra importante é você também, se você estiver viajando para outros países, verificar as regras alfandegárias daquele país, né? Então é importante que você veja principalmente a questão de alimentos e de líquidos. Então tem gente que leva líquidos dentro da mala. Se você estiver viajando com bagagem de mão principalmente, é importante que você se atente aos líquidos com mais de 100 ml. Né? Na maioria dos países é proibido você levar recipientes com líquidos acima de 100 ml. Então é importante que você faça o fracionamento desse seu líquido em potes menores, mas desde que não ultrapasse o volume total. Então por isso que é importante você estudar antes, você pesquisar antes as regras daquele país que você está indo. Tá? Na maioria das vezes a regra é até 100 ml, mas pode ser que um país se diferencie do outro, então é sempre bom você consultar isso aí antes. Uma dica bônus dentro dessa dica 1 ainda, a respeito de bagagens, é fazer o que eu faço, né? Então o que você pode fazer? Quando eu viajo em família, a gente geralmente despacha alguma bagagem, porque eu vou com criança pequena, vou com minha esposa que leva bastante roupa. Então o que a gente faz? A gente divide as malas de uma forma com que a minha roupa tenha a roupa dela e do meu filho também. Né? Então na mala dela também vai ter um pouco das minhas roupas, então a gente sai dividindo as roupas de cada um nas malas dos outros. Então se você está indo em casal, por exemplo, é importante que você use a metade da mala para suas roupas e a outra metade para o seu parceiro, né? Seja um amigo, seja seu cônjuge ou seu filho, alguém, porque se caso aconteça de uma das duas bagagens for extraviada, os dois ainda vão ter roupa para vestir quando chegar lá no destino. Isso aí pode te ajudar bastante, tá? Então a probabilidade das duas bagagens subirem no mesmo voo é mais difícil, né? Então se sumir só uma, os dois ali vão estar amparados com roupa, pelo menos até encontrarem a sua bagagem que foi perdida. Uma outra forma de você se prevenir também contra essa perca ou esse extravio dessa sua bagagem é você utilizar rastreadores de bagagem. Hoje em dia a gente consegue encontrar de forma até fácil na internet, né? Se você tiver um Android ou um iOS, tem para todos os dois sistemas. Então você utiliza um AirTag, por exemplo, ou um Smart Tag, que são aparelhos que parecem uma moedinha assim pequenininha. Então você joga lá dentro da sua mala, via localização por GPS, você consegue saber onde está a sua mala. Então muitas das vezes você chega no aeroporto, a sua mala ainda não chegou ali para você já chega com alguém na companhia e avisa para ela, ó, minha mala está no lugar tal. Então isso vai facilitar até para o pessoal da companhia aérea pesquisar para saber onde se encontra essa sua bagagem. Então se você fosse esperar pela companhia achar, ia demorar muito mais tempo. Então você já sabendo onde está sua mala, fica muito mais fácil de você encontrar.
E outra dica muito importante é você fotografar suas malas ali no momento que você está fazendo o despacho delas, né? Então ali no balcão mesmo, você na frente lá da pessoa que está trabalhando ali, né, do atendente, você pode fotografar sua mala, você fotografe todos os ângulos dela ou faça uma filmagem mostrando todas as partes da mala para mostrar quais são as situações dela, né, como que ela se encontra. Isso daí vai te ajudar bastante no caso de danificar a sua mala e você entrar com processo contra a empresa, tá? Então é bem interessante que você faça esse registro antes da sua mala entrar lá no porão do avião. E a dica número 2 é mantenha seus documentos de fácil acesso, tá? Então, principalmente para quem está viajando para o exterior, é importante que você tenha essa documentação muito bem dividida. Então é importante que você divida a parte da viagem dos seus documentos pessoais. Eu, por exemplo, você pode utilizar uma bolsa, você pode utilizar uma pasta, você pode utilizar até um envelope para guardar seus documentos ali seguro. Se você tiver uma passagem de ida, de volta, você imprime ali um roteiro, você pode imprimir também a reserva dos seus hotéis, você pode imprimir algum passeio, porque dependendo da região que você for, pode ser que alguém lá na hora da imigração peça para você esses documentos. Então você já tendo ele de fácil acesso, você só entrega lá para a pessoa, ela vai conferir e vai mandar você entrar com uma forma muito mais fácil. Outra coisa também é os seus documentos pessoais, então passaporte, se você for levar o passaporte, se você for levar dinheiro, se você for levar outros documentos, é importante que você tenha ali uma bolsa separada, né, com esses documentos, que até para não perder ali no meio do caminho, né? Então é importante que você tenha uma doleira, principalmente se você estiver levando dinheiro em espécie. Eu sugiro que você leve um cartão, uma conta global, né? Por exemplo, eu uso a Wise. A Wise funciona perfeitamente em diversas moedas no mundo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ganhar isenção em até R$3.000 na sua primeira remessa. E essa dica é muito importante você deixar tudo impresso, porque se você tiver dificuldade com a língua, por exemplo, se você não falar nada da língua do país que você está indo, você já deixa tudo impresso. Eu sugiro até que você faça uma carta ali antes, né? Em poucas palavras mesmo, explicando o que você está fazendo. Então, algumas perguntas sempre a imigração vai fazer para vocês. Então, você já se antecipa, já que você não sabe falar, você diz lá na carta que você está indo a turismo, que você não sabe falar a língua dele e que a sua documentação está toda reunida ali dentro. Se ele quiser mais alguma informação, é só ele perguntar, é só buscar algum tradutor. E isso daí vai facilitar muito na hora da sua imigração. E a terceira dica vai para o check-in online. Então é importante que você se atente a esse prazo de 48 horas antes do seu voo, que as companhias aéreas geralmente liberam o check-in online. Então esse check-in online ele vai facilitar muito a tua vida, principalmente na hora de você chegar no aeroporto, né? Então se você conseguir fazer esse check-in com antecedência, quando você chegar lá no aeroporto, você já evita aquelas filas das pessoas que estão chegando naquele momento, muitas para fazer o check-in. Agora, se você tiver uma bagagem para despachar, você já fazendo esse check-in, você tem algumas vantagens. A primeira delas é que algumas companhias vão separar uma fila só para a galera que vai despachar, né? Então você já fez o check-in, você já vai para uma fila específica. E também você pode escolher os assentos. Então quanto mais, com a maior antecedência você conseguir fazer, você consegue escolher assentos melhores. E uma coisa que é importante salientar aqui é que mesmo que você faça o check-in online, é importante que você chegue no aeroporto cedo, né? Então você chega ali para voos nacionais por volta de 40 minutos e voos internacionais a partir de 1 hora. Mas eu sugiro que você chegue mais cedo que isso, né? Porque você tem que considerar todo o percurso. Então vai que acontece algum problema ali, algum imprevisto, fura o pneu do seu carro, fura o pneu do táxi, há um acidente que fica bloqueando a pista. Então você tem que pensar em todos esses imprevistos. Às vezes as pessoas ficam receosas de ficar ali no aeroporto esperando bastante tempo, mas gente, o tempo no aeroporto ele passa muito rápido, principalmente quando você está atrasado, viu? A alternativa que eu uso a respeito desse check-in online é justamente para conseguir os melhores lugares, né? Então eu uso algumas estratégias para poder utilizar desse benefício. Então, por exemplo, quando eu estou viajando sozinho, eu prefiro viajar no corredor, né? Até porque eu consigo esticar o pé e eu não gosto também de ficar pedindo das pessoas. Às vezes eu preciso me levantar para ir no banheiro, a pessoa está dormindo, eu vou ter que acordar a pessoa. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Então eu dou preferência a sempre sentar nos corredores. De preferência ainda, se for aqueles aviões grandes que tem 3 fileiras, eu gosto de sentar na fileira do meio, nas pontas, nos corredores, né? Porque se for daquela configuração 2, 3, 2, quando você está sentado ali no meio, numa das pontas, as outras 2 pessoas que estão aqui provavelmente vão ser um casal, né? Se não for um casal, aí não dá tão certo. Mas se for um casal, eles conseguem se levantar e sair
pelo outro lado, né? Então um pode se levantar para o outro sem ter que pedir de mim. Então eu consigo ficar mais tranquilo durante toda a viagem. E quando eu estou viajando de casal, por exemplo, você pode fazer isso também. Quando a configuração é de 3 bancos, geralmente eu faço a reserva do assento que está ali na janela e do assento do corredor. Eu deixo um espaço entre nós dois. Por que eu faço isso? Muitas das vezes, se o voo for vazio, a pessoa não vai, quando ela está fazendo lá na hora do check-in, escolhendo o assento, ela muito dificilmente ela vai escolher aquele assento entre 2 desconhecidos, né? Então ela vai preferir ficar num lugar sozinho. Mas se o voo for lotado, alguém vai sentar ali. E se esse voo estiver lotado e alguém sentar ali, você simplesmente, na hora que a pessoa sentar ali, você pede para trocar com ela. Então a pessoa com certeza vai querer trocar. Ao invés dela ficar no meio ali apertada, ela vai preferir ir para a ponta da janela ou para o corredor. Aí vocês fazem essa escolha. Mas comigo sempre dá certo. Quando o voo está vazio, é melhor ainda porque ninguém senta entre nós dois. Então a gente fica com aqueles 3 assentos só para gente. E a dica número 4, é muito importante você ficar atento ao horário do seu voo. Então não confie somente no seu bilhete, não confie somente naquilo que está no aplicativo. É muito importante que você fique ou escutando o que o alto-falante está falando ali a respeito daqueles voos, ou então é importante que você fique sempre monitorando aquelas telas. Porque lá nas telas elas estão sempre mudando em tempo real. Então você consegue ficar olhando ali aquele seu voo. O que pode acontecer? Muitas vezes esses voos alteram o portão. Então você está esperando no portão ali e aí acaba que aquele seu voo muda. Se você não estiver olhando, você só vai perceber em cima da hora. E muitas vezes esse portão fica do outro lado, fica em outro terminal. E você tem que pegar um outro tipo de transporte para chegar lá. Então é importante que você sempre se atente aqueles painéis que ficam espalhados pelo aeroporto. Então assim você vai ter certeza de que aquele portão é o portão certo para você. E não se preocupe que os aeroportos ali no mundo inteiro eles são bem demarcados. Então fica bem fácil, você vai seguindo as placas, é muito fácil de chegar nos outros portões. Se você for viajar só com uma bagagem de mão e um item pessoal, é importante que você também feche essa sua bagagem com cadeado, tá? Porque às vezes a sua bagagem fica ali na parte superior dos assentos, então algumas pessoas ali podem ficar mexendo na bolsa dela, ela pode muito bem mexer na sua, então você não conhece quem está ali, né? Então é importante que você deixe trancado, porque pode haver de uma pessoa mexer ali naquela sua bolsa, às vezes as bolsas são parecidas, a pessoa vai lá ou com uma intenção de roubar mesmo, tá? Eu já ouvi gente que foi furtada, na verdade, dentro do avião, nessa situação. Então a bolsa da pessoa estava ali de fácil acesso, a pessoa só fez abrir o zíper, pegou o dinheiro e fechou que ninguém nem viu. Às vezes naquele voos mais longos, a maioria das pessoas está dormindo, o avião está todo escuro, a pessoa consegue muito bem fazer isso. E dependendo do horário que você entrar no avião, se tiver muito lotado, provavelmente a sua bagagem vai ficar distante de você, né? Às vezes você tem que deixar ela lá no final do corredor e seu assento fica mais na frente. Então fica mais difícil ainda de você ficar monitorando. Então com o cadeado ali, você consegue evitar muitos problemas. Mas é claro que eu sempre sugiro que você utilize outras formas de levar dinheiro, né? Ou fique com dinheiro com você, com a doleira, como eu falei, ou também você pode utilizar os cartões globais, né? Como eu já disse para vocês anteriormente. Então usa a conta da Wise aí que você não precisa ficar carregando dinheiro para cima e para baixo, é muito mais seguro. Para aquelas pessoas que, assim como eu, tem um pouco de dificuldade para dormir ali no avião. Apesar de eu estar com sono, mas fica difícil porque é um pouco desconfortável, né? Então, dependendo do tipo de aeronave que você está viajando, algumas delas já vêm com um televisorzinho ali, né? Que você consegue escolher algumas séries, algumas músicas, alguns vídeos ali. Mas se nada disso te interessar, é interessante que você chegue antes de você sair da sua casa, você baixe todos os seus vídeos, suas séries, suas músicas preferidas, e aí você pode ficar escutando ali aquilo que você prefere, né? Eu costumo baixar também algumas músicas que relaxam, né? Então eu costumo deitar ali, boto meu fonezinho de ouvido, fico relaxando e aí eu consigo até pegar no sono muitas vezes. Uma coisa que é interessante também, que eu vejo muitas pessoas utilizando aquela almofadinha de pescoço, né? Então eu vejo as pessoas sempre usando ela de forma errada, porque as pessoas costumam usar ela com a abertura para frente. Então a pessoa fica encostada no assento aqui atrás, mas a almofada acaba empurrando a cabeça da pessoa para frente. Então você tem que virar a almofada para frente, o buraco tem que ficar para a parte de trás, né? Porque aí você fica confortável e aí você consegue mexer para um lado para o outro, que aí o seu pescoço fica descansando na almofada, tá? Então quando você for utilizar essa almofada, é interessante que você observe isso daí também. Algumas aeronaves possuem uma almofada atrás da cabeça e algumas pessoas não sabem, né? Alguns assentos eles possuem uma abazinha assim que você pode puxar para frente, que ela encaixa e não deixa que o seu pescoço fique virando para um lado para o outro. Então você também pode utilizar, além da almofadinha, também se o seu avião tiver no seu assento, você também pode utilizar essa estrutura para tentar dormir melhor. É muito importante, pouca gente pensa nisso, tá? Então
isso também deve ser envolvido lá no seu planejamento. Entenda que quando você chegar lá no aeroporto, é importante que você saiba a forma que você vai se locomover nesse seu destino. Tá? Porque o que acontece muitas vezes? Existem muitos golpistas no aeroporto, então tome muito cuidado com isso. Procure sempre chegar na região ali do aeroporto onde existem os transportes oficiais. Tá? Porque tem muitos taxistas ali que são credenciados pelo aeroporto, tem alguns motoristas de aplicativos que são oficiais também. Então tem algumas pessoas que te abordam ali no saguão ainda, te oferecendo algum transporte. E às vezes, como esse transporte está um pouco mais barato do que você costuma ver ali, e você acaba caindo nesse golpe. E aí você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe se ela é credenciada, se acontecer algum acidente, você vai ser prejudicado por causa disso, né? Então é interessante que se você for pedir um aplicativo, você mesmo peça o motorista, né? Não espere alguém se oferecer. Se for com táxi, procure aqueles táxis oficiais, uma van, procure sempre esses transportes oficiais ali ao redor do aeroporto. Quando você chegar nesse destino, você também já ter baixado os mapas dessa cidade. Tá? Então é interessante que além de baixar suas séries, como eu falei na dica anterior, suas séries, suas músicas, seus filmes, você leve livros também, é interessante que você baixe o mapa para, se você não tiver internet naquele momento, você conseguir se localizar facilmente de forma offline. Né? Então o próprio Google Maps permite que você faça isso daí. Você baixa esse mapa e consegue usar lá no outro destino de forma offline. Vai para você que não segue aí no canal. Então se você quer outras dicas como essa aqui, siga a gente aqui no canal, que a gente tem mais dicas lá. Também tem o nosso canal no Instagram, @biomilhas. Então se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.